Mais uma honra enorme que eu tenho, chamar aqui o professor Rubens Belfort, de quem eu já sou amigo através do pai dele há muitas décadas, ele já nasci amigo dele, bom para mim, que vai nos falar de oncologia ocular, tudo que você precisa saber. Ele dispensa qualquer apresentação, né? É um jovem já com um currículo brilhante, mas só para dar uma pincelada, ele é doutor em oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina, ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Oncologia Ocular. Mais uma vez agradeço e passo a palavra ao professor Rubens. Obrigado, professor Almir, Valéria, por me receberem aqui. Prazer e uma honra falar para vocês hoje. Eu pensei em fazer uma aula mais geral, né, e falar de oncologia ocular para oftalmologistas, e vou explicar para vocês por que a decisão de não falar de um tema específico. E começo minha apresentação, não podia deixar de agradecer o professor Almir pelo convite, mas listar outros cariocas muito queridos que fazem parte da minha vida. E essa é a foto da última viagem que eu fiz pré-pandemia ao Rio de Janeiro, na posse da Academia Nacional de Medicina. Está ali no cantinho o Eduardo Novaes, que é um deles, mas várias dessas pessoas, o Bruno Fernandes, o professor Aderbal, o Dico, a Patrícia, o professor Almir, foram muito importantes na minha formação. Alguns eu herdei do meu pai, outros foram amigos que eu fiz, mas o Rio de Janeiro é um lugar muito querido e é um prazer estar de volta virtualmente. Espero que em breve esteja aí na Marina jantando com vocês. O câncer ocular é um grupo de doenças relativamente raras, né? E quando a gente fala câncer ocular, e mesmo melanoma ocular, é uma mistura grande, né? Os pacientes, quando procuram na internet melanoma ocular, eles vão encontrar os melanomas de pele que afetam a pálpebra, os melanomas de conjuntiva, os melanomas intraoculares e raramente, inclusive, os melanomas orbitários. E se a gente levar em consideração os outros cânceres, é pior ainda. E aí uma lista resumida dos tumores malignos que acometem os tecidos orbitários e podem ser classificados, né, como câncer ocular. Eu acho que o nosso objetivo, os desafios, né, do tratamento do câncer ocular, claro, é um diagnóstico precoce, o tratamento adequado, com evidência e bom senso. Quando a gente, obviamente, grande parte dos nossos pacientes só conta com o SUS, né, evitar grandes deslocamentos que aumentam, obviamente, com a distância, o custo acaba aumentando também o sofrimento desses pacientes. E, obviamente, no SUS, uma grande preocupação é o custo, isso também cada vez mais é um problema no convênio e, obviamente, para os pacientes particulares também, né? Então, a gente acaba listando esses como os desafios para tratar e curar os casos de câncer. Eu sempre mostro esse slide, é um grupo de médicos que trabalha na Escola Paulista de Medicina com Oncologia Ocular. A Melina Morales, hoje em dia, é a chefa que está à frente desse grande grupo de colegas que se dedicam exclusivamente à oncologia. E esse é um segundo slide que eu mostro com muito orgulho, que foram colegas que treinaram conosco e voltaram à cidade de origem e continuam atendendo o câncer ocular pelo SUS. Nós temos muitos fellows excelentes, bem formados, mas eu acho que é muito importante a gente manter esse tratamento sendo oferecido para quem não tem condições de pagar e não tem plano de saúde. A Patrícia Correia, todos vocês conhecem, foi minha fellow e continuava até o Covid como orientadora dos ambulatórios na Escola Paulista de Medicina, e é um grande orgulho para mim e uma coisa muito importante no Rio de Janeiro, porque vocês contam, além da Patrícia, a gente tem a Clarissa Matozinho, tem outros colegas que trabalham com isso, mas a Patrícia é um orgulho grande para o nosso grupo. O Oncofone, que acho que todos vocês conhecem, e o Oncofone recebeu até um prêmio no Congresso Mundial de Oncologia Ocular. Uma ideia muito simples, professor. A ideia é que, já que o câncer ocular é muito infrequente, eu pessoalmente acho uma grande bobagem ficar ensinando detalhe de câncer ocular para o oftalmologista geral, né? Do mesmo jeito que eu não sei os pormenores das síndromes raras do estrabismo, ou as doenças muito raras que acometem a periferia da retina, eu acho que oncologia ocular, ainda mais pela infrequência, seria muito bom se os colegas pudessem contar com um grupo de elite que só trabalhe com isso para ajudar no diagnóstico
da doença e na orientação do tratamento. A ideia é essa com o Cofone. É um número de WhatsApp, está aberto para todos os oftalmologistas do Brasil, a gente não responde mensagem de paciente, é só colega para colega, os casos não são divulgados, né, com a privacidade total das informações do paciente, e está as ordens para você, a gente recebe 4 ou 5 consultas por dia de todas as partes do Brasil, claro que com a limitação da variação à distância, mas costuma funcionar muito bem, e eu tenho certeza que muitos colegas já usaram e consideram uma ferramenta muito útil. Então é assim que funciona, a gente recebe, vocês veem aqui, várias mensagens por dia, não tem nenhuma formalidade, é assim, o que vocês acham desse caso? E as fotos chegam e a gente responde, a gente sempre deixa esse telefone com um dos colegas mais experientes, então não são os fellows que respondem, é um de nós, se necessário a gente coloca na discussão do grupo inteiro, mas funciona super bem e como vocês podem ver nesse pequeno vídeo, eu vou parar de falar só porque ele faz um pouquinho de barulho, mas vocês vão ver um exame muito simples, com um celular e uma lente de 20 dioptrias, mostrando a lesão do paciente. A pergunta era, isso é melanoma? Ela precisa ir para São Paulo? Gente, a mácula era normal, né, Patrícia? E a gente vê essa lesão bem delimitada, plana, com áreas de lacuna, que permite o diagnóstico de SHRP, que é a hipertrofia congênita DPR, com certeza absoluta, e resolvemos o problema tanto do colega oftalmologista quanto da paciente com custo zero e segurança total. Esse é o nosso canal de YouTube, que também funciona muito bem, tem vídeos feitos para os colegas que, claro, estão aqui todos interessados hoje, 30 pessoas assistindo a aula, mas se você trombar com um von Hippel-Lindau em um mês e precisar rever a aula, tá as ordens no nosso canal da internet, o acesso é livre para todo oftalmologista, a gente ainda tomou cuidado de fazer uma versão para o paciente, para vocês poderem mostrar para o paciente e a família, e com isso ainda ter uma validação externa do diagnóstico, isso é muito útil, inclusive para nós, né, Patrícia? Muita gente manda para um single, para Carol, não porque a gente tenha dúvida do diagnóstico, mas é muito útil um super especialista validando o nosso diagnóstico. Então, professor Almir, eu achei importante falar dos cânceres mais comuns, né, o carcinoma de conjuntiva e o melanoma de úvea, que são, apesar de raros, o que a gente vai encontrar no dia a dia. Eu sei que pálpebra acaba sendo mais comum, mas os colegas de oculoplástica tratam isso, e vocês já devem ter tido aulas dedicadas exclusivamente a isso. Então, falando de carcinoma conjuntival, a gente tem 2 grupos de doenças malignas, as epiteliais e melanocíticas. As melanocíticas são as que têm como fator de risco a radiação ultravioleta. Então, obviamente, num país tropical como o Brasil, são os tumores mais frequentes. Então, como causa, além do dano da ultravioleta, a imunossupressão, a infecção pelo HPV e algumas alterações genéticas, como o xeroderma pigmentoso. Esse é um lindo slide do nosso amigo Miguel Bournier, e vocês veem a transição do epitélio saudável à direita para o epitélio displásico à esquerda. E esse é um outro slide que eu gosto muito, que eu também roubei do Miguel Bournier e do Bruno Fernandes, e a gente vê à direita o epitélio normal, e à esquerda o epitélio espessado, desorganizado, com atipia, mas ainda respeitando a membrana basal, o que permitia um diagnóstico de um carcinoma in situ. E esse é um carcinoma invasivo, com elementos vasculares dentro da neoplasia. E esse slide é importante, porque quando a gente trata com colírio, a gente não tem a riqueza da patologia, né? E cada vez mais a gente faz monoterapia ou terapia com quimioterapia tópica. Eu acho uma ferramenta fantástica, mas lembrar que nos casos de dúvida diagnóstica, os tumores mais atípicos, a patologia segue muito importante. A apresentação clínica é muito variável, alguns casos como esse muito discretos, até lesões que podem comprometer a transparência da córnea, como essa paciente que tinha uma displasia, não era um carcinoma, mas já afetava a visão, e até quadros mais típicos, né? Essa seria a apresentação clássica, uma lesão limbar na fenda interpalpebral, se estendendo sobre a córnea, com aspecto gelatinoso e vasos proeminentes que chegam até a lesão. Eu acho que todos nós consideraríamos nesse caso que é um carcinoma e não apenas uma pinguécula ou um pterígio. E dei algumas apresentações mais curiosas.
até tumores maiores e, obviamente, as apresentações invasivas que a gente costuma ver nos pacientes idosos ou imunossuprimidos. Esse é um caso que a Patrícia cuidou conosco, e lesões muito mais dramáticas. Esse é um caso que vimos junto eu, o professor Vital, na Santa Casa, já um carcinoma acometendo a órbita. E, do ponto de vista oncológico, esses tumores têm uma alteração vascular. A gente vê aqui toda a região superior e temporal da córnea com pequenos vasos, né? Isso a gente podia descrever como um pânus. A gente vê aqui numa angiofluorescenografia de segmento anterior a riqueza vascular desses vasos, mas infelizmente o tratamento só com anti-VEGF não funciona bem, como em outros tumores no corpo, né? Lembrar do azultitoloidina é uma ferramenta extremamente útil. Eu, há 3 academias americanas atrás, levei um frasquinho para o Arun, um frasquinho para a Carol, para o Jacob Peer e para o Shahar de Israel, e falei, usa esse colírio, é tão bom. Mas eles têm medo e acho que provavelmente eles encontram muito menos carcinoma do que nós, por razões óbvias, né? Eles estão longe do Equador. Mas vocês veem que o azultitoloidina cora muito bem as células suspeitas de maior atividade mitótica, que correspondem às células cancerígenas no carcinoma espinocelular, e permitem não só o diagnóstico, mas a margem precisa quando você vai ressecar. Aqui é um slide clássico que a gente tem de um melanoma amelanótico na córnea e um carcinoma espinocelular, e a gente vê que o azultitoloidina é muito útil, não cora o melanoma, porque é uma alteração subepitelial, e cora fortemente o carcinoma espinocelular na córnea. Tem alguns colegas que são super especialistas em segmento anterior e OCT, normalmente são os malucos da retina. A Patrícia Correia é, sem dúvida, uma das pessoas mais experientes com OCT de segmento anterior e câncer no Brasil, provavelmente na América Latina, nunca vi pessoas com slides tão bonitos quanto dela, e a gente vê um espessamento do epitélio, uma transição abrupta, e vocês veem que a gente consegue determinar com segurança que a alteração é epitelial e não subepitelial, e esse foi um slide que a Patrícia gentilmente cedeu para a gente. Tanto o ACT de segmento anterior quanto a histologia de impressão são instrumentos muito úteis, não são indispensáveis na maior parte dos casos, mas permitem uma avaliação precisa e, a meu ver, o OCT, talvez o mais importante do OCT de segmento anterior nesses casos, seja mostrar para a gente quando a gente pode parar de fazer quimioterapia tópica. O grupo de Hyderabad, na Índia, usa isso, e eles têm experiência que se você para de tratar quando a lesão clinicamente desaparece, você pode ter uma recorrência, porque ainda existia doença microscópica que o OCT muitas vezes consegue mostrar para a gente. Então, eu acho que, sem dúvida, graças aos colegas da retina que compram esse brinquedo caríssimo, vai ser cada vez mais útil para a gente. Aqui são imagens da Patrícia, vocês veem o espessamento do epitélio, então você ficaria na dúvida se isso era uma alteração subepitelial, tipo um pterígio, uma pinguécula. O OCT mostrou que é uma alteração do epitélio, então provavelmente uma displasia, um carcinoma espinocelular que foi tratado, e a gente mostra aí na imagem da direita a resolução do caso. Mais uma lesão mostrando, vocês veem até o filme lacrimal ali depositado sobre a lesão, e de novo um espessamento na camada epitelial. A histologia de impressão é uma ferramenta muito útil, infelizmente depende de um exímio colhedor da histologia de impressão, né? A coleta é muito importante, a análise também, a gente conta com o Jason Barros, na Escola Paulista de Medicina, que é fantástico. Das diferentes técnicas, ele acaba usando as membranas porosas, que é um papel filtro que você coloca na superfície do olho, avulsiona algumas células que são avaliadas no laboratório e permitem concluir se é apenas um pânus, se é um carcinoma pigmentado ou não. Vocês veem aqui papiloma, uma ceratose seborreica, um carcinoma espinocelular com aspecto papilomatoso na foto de cima à esquerda, e inclusive glândulas da mucosa oral, num paciente que recebeu um transplante de mucosa, num caso de olho seco, e foi a proliferação dessas glândulas orais que deram a lesão no slide inferior, na foto inferior à esquerda. Então, a histologia de impressão é muito útil, de novo, na imensa maioria dos casos, dispensável nas apresentações clássicas do carcinoma, mas tem uma utilidade muito grande com um observador experiente, e aqui mais algumas fotos
do Jason, mostrando a recidiva de um carcinoma espinocelular e de uma neoplasia intraepitelial córneo-conjuntival. Eu brinco que essa tabelinha, poxa, Patrícia, a presbiopia chega para todos. Eu brinco que essa é uma tabelinha muito útil, porque mostra como o oncofone pode ajudar no diagnóstico. Infelizmente, ele não é curativo, mas mesmo a biópsia incisional e excisional, que são padrão ouro, acabam tendo uma complexidade, um custo muito grande. A histologia de impressão é muito útil com um observador experiente, e o azul de toloidina e o OCT também tem sua função, mas eu acho que o oncofone é uma ferramenta que vocês podem usar, está disponível para vocês, e é de uma utilidade muito grande. O tratamento depende da margem, como em outras cirurgias oncológicas. Às vezes, um caso como esse, é difícil você determinar o limite do tumor para daí colocar a tua margem de segurança. E então, o azul de toloidina, nesse caso, é útil. Vocês levam em consideração o último ponto corado com o azul e, a partir daí, colocam a tua margem de segurança de 2 ou 3 milímetros. E vocês veem a utilidade do azul de toloidina nesses casos como esse, por exemplo, onde parece um tumor mais agressivo, mas o azul de toloidina corava apenas o tumor e permitiu poupar a conjuntiva saudável, apesar dessa lesão elevada, assustadora, uma lesão que poupava a conjuntiva ao redor, como vocês podem ver aqui na lesão corada com colírio de azul de toloidina 1%. É um colírio barato, manipulado, ele dura bastante. Os colegas sempre perguntam, poxa, Rubens, mas dura só 2 semanas? Eu uso, acho que sem muita preocupação, o colírio por mais tempo. Acho que essa anotação que eles fazem é por um ponto de vista farmacológico, mas não coloca em risco o uso do colírio até acabar, e é um colírio realmente muito útil. Vocês veem aqui uma massa acometendo metade da córnea e corando fortemente com azul de toloidina, que permite o diagnóstico quase certeiro, certeza total de um carcinoma espinocelular. Então, como a gente trata essas lesões, a gente sabe que a exérese simples tem uma recorrência muito grande, talvez de até 40%. Então, a gente faz a técnica de no touch, que foi popularizada pelo Shields. A ideia é não manipular esse tumor diretamente. Você segura pela conjuntiva saudável, remove o tumor inteiro, limpa a superfície do olho com álcool para remover a lesão do epitélio da córnea, faz crioterapia na margem da conjuntiva saudável que fica na superfície do olho. Claro, manda a peça para a patologia e, se necessário, faz quimioterapia tópica adjuvante se a margem lateral estiver comprometida. Isso você vai saber quando o patologista te der resposta. Então, está aqui o tumor e a reconstrução pode ser feita. A gente não deixa a esclera nua, né, porque é doloroso, tem um pequeno risco de melt, infecção. Então, a gente sempre recobre, pode ser com conjuntiva do mesmo olho. Membrana amniótica é fantástico, infelizmente pouco disponível, e até conjuntiva do outro olho ou mucosa oral podem ser utilizadas em casos mais dramáticos. Quimioterapia, como eu disse, é a bola da vez, né? A gente usa cada vez mais. A Patrícia e eu acabamos de ter um paciente curado, né? A Patrícia era um paciente com dificuldade para ser operado e tive a oportunidade de seguir o paciente com a Patrícia, e o uso do colírio permitiu que o paciente, em princípio, tenha sido curado. A gente fez um esquema de monoterapia. Então, isso é só uma classificação para você organizar na tua cabeça o raciocínio. Monoterapia seria, eu vou dar colírio, eu acho que o colírio vai curar esse paciente, eu não vou precisar de nenhum outro tratamento. Neoadjuvante é você ver um tumor grande e falar, nossa, não dá para ressecar. Eu vou tentar diminuir, encolher, secar esse tumor, e daí eu vou fazer a cirurgia a seguir. Então, você já explica ao paciente, ó, você vai usar esse colírio, a gente vai marcar a cirurgia, até lá vamos tentar encolher um pouco o tumor. E o adjuvante seria você esperar o resultado da patologia. Então, a gente faz, por exemplo, nos casos de carcinoma espinocelular com margem comprometida, mas também nos casos de PAN com atipia, quando você ainda tem pigmento na superfície do olho, ou num caso de melanoma ressecado com pigmentação no resto do olho que você quer tratar, não seria, claro, o melanoma, mas a pigmentação na conjuntiva. Está aí uma tabelinha, as pessoas adoram isso. Eu acho que hoje em dia a gente praticamente só usa 5-fluoracil. Mitomicina é pouco disponível, caro, tem mais efeito colateral, e o interferon, apesar de ser uma droga muito boa, precisa ser usada por longos períodos, 3 a 6 meses. Eu hoje só passo interferon na forma de colírio para pacientes que têm superfície ocular muito doente
e quadros de recidiva. Então, pacientes imunossuprimidos, com xeroderma pigmentoso, pacientes que já tiveram várias ressecções e o tumor continua voltando, e daí você, às vezes, deixa esses pacientes com interferon ad eternum, ou por muito tempo. A gente, hoje em dia, acaba usando o 5-fluoracil e responde muito bem, a 0,5%, uma gota 4 vezes ao dia por uma semana, descansa uma semana e repete mais 7 dias. Eu chamo isso de um ciclo, e isso pode ser repetido 2 vezes. Se houver uma resposta importante do tumor, pode até ser feito um pouco mais. Falando do melanoma uveal, e eu acho que é importante porque, mudando um pouco do foco do carcinoma, que é muito comum, né, especialmente vocês no Rio de Janeiro vão ver em todas as raças, em todas as classes sociais, o melanoma é diferente porque é um tumor que tem risco de doença metastática e tomar a vida do paciente. Vocês viram que na aula de carcinoma a gente não falou de acometimento de linfonodos ou metástase à distância, porque é uma doença que, como o carcinoma bacelar de pele, o espinocelular da conjuntiva é muito raro, dando doença à distância. E vocês vão ver que o melanoma é um pouco diferente. Aqui são as 3 apresentações do melanoma uveal, né? À esquerda, o melanoma iriano, que é bastante raro. Em cima, o melanoma de corpo ciliar, que normalmente é diagnosticado em tamanho maior. Eu lembro um caso do Moisés, eu falo até hoje, né, Patrícia? O Moisés me mandou uma paciente que ele viu um vasinho nutridor no limbo e, como um carioca CDF, ele falou, não, vou fazer uma gonioscopia que tem alguma coisa ali. Eu, sinceramente, nunca teria feito aquela gonioscopia, e ele salvou a vida dessa paciente, porque ele fez a gonioscopia e viu uma pequena lesão na região do corpo ciliar, na região daquele vasinho proeminente, e fez o diagnóstico de um melanoma de corpo ciliar no estágio talvez mais inicial que eu vi. Manda um abraço para ele, pessoal, aí para o Moisés. E a apresentação mais frequente, sem dúvida, é o carcinoma, o melanoma de coroide. Então, o nevus é a versão benigna, oftalmoscopia e ultrassom bastam, na imensa maioria dos casos, apenas oftalmoscopia. Como regra, ele é plano, menos de 1 milímetro de espessura. Aqui é a foto clássica, né? Uma retinografia colorida do olho esquerdo. Vocês veem uma lesão subretiniana bem pouco elevada, com pequenas drusas, que indicam que isso já está aí, provavelmente, há muito tempo. Então, esse é um nevus que a gente simplesmente acompanharia. Aqui um nevus um pouco mais espesso, pequena quantidade de pigmento laranja, talvez se acompanhe mais de perto, mas ainda uma lesão benigna, que a gente fica muito tranquilo, e acho que mesmo para os colegas de retina é muito tranquilo acompanhar essa lesão, rever em 3 meses, se não crescer, passa para acompanhamento semestral, a não ser que o paciente tenha alguma queixa. Então, talvez os nevus estejam presentes em 4% da população, diagnósticos diferenciais, acho que o mais importante é SHRP, eu vou rapidamente mencionar a hipertrofia congênita do EPR. Esse é um SHRP que ninguém vai ter dúvida que isso não é um melanoma, mas tem algumas apresentações mais pigmentadas. Aqui, acho que a gente poderia ficar discutindo horas se isso é um SHRP, se é uma cicatriz, que tem um pequeno acometimento do vítreo no topo da lesão. Aqui um SHRP com uma pequena área de lacuna, e aqui esse, curiosamente, Dr. Paulo Augusto, foi teu filho que mandou o PA. Vocês veem com uma lesão periférica grande, difícil você ver se ali é pigmento laranja ou se a lesão é pouco espessa e a gente enxerga a coroide por transparência. Então, tem essas lesões mais atípicas que muitas vezes nos confundem. E daí, se o OCT conseguir chegar nessa região periférica é muito útil, senão ultrassom para garantir que não tem espessura essa lesão. E aqui, um OCT do SHRP, a gente vê uma alteração plana da coroide, do EPR, e alteração da retina na superfície. Saiu um paper, essa edição do Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, onde gastaram muito dinheiro e chegaram à conclusão óbvia que nessas regiões tem alteração da visão. Como jogar dinheiro fora fazendo pesquisa com qualidade duvidosa, né? E aqui, um OCT de um nevus de coroide, vocês veem um abaulamento da coroide com uma pequena quantidade de líquido subretiniano. Então, aqui um nevus propriamente dito, a gente vê a substituição da coroide normal pelo tecido alterado, e aqui um caso que precisa ser seguido, e a gente vai comentar rapidamente os fatores de risco que permitem você saber se essa lesão precisa ser acompanhada de perto, ou se você vai ver esse paciente a cada 6 meses ou 1 ano. Esse slide é do nosso amigo de Campinas, do Instituto Penido Burnier, o Márcio. À esquerda a gente tem um nevus, com pequenas drusas, e à direita um SHRP, uma hipertrofia congênita do EPR. É um slide um pouco antigo, mas uma foto raríssima. Eu adoro essa foto, porque mostra bem
quão superficial está o pigmento e como você diferencia isso no exame de fundo do olho. Então, a gente pode, no Nevus, apenas fazer uma retinografia, você pode documentar com ultrassom que não tem espessura, o ACT pode ser feito, mas não é obrigatório, especialmente se a lesão for um pouco mais periférica, os aparelhos mais antigos têm dificuldade. Só lembrar da melanostose oculodermal, isso era uma coisa que eu sempre me confundia na residência, a melanostose oculodermal versus melanose primária adquirida. Então, a melanostose oculodermal é o nevus de Ota, se acometer a esclera e a pele, é uma hiperpigmentação congênita, mas às vezes o pigmento aumenta na infância e na adolescência e tem um risco maior de glaucoma e de melanoma dicoroide. Então, se você pegar um cotonete e mover esse pigmento, ele não está na conjuntiva, ele está na esclera e quando acompanhado da lesão de pele é o nevus de Ota clássico. Os pacientes, é muito comum, a gente recebe vários pacientes na clínica procurando laser ou alguma, principalmente as meninas, né? Alguma maneira de remover esse pigmento. Eu não conheço nenhuma maneira de fazer isso com segurança, mas os dermatologistas já tiram o pigmento na pele, porque essas meninas sempre acabam passando bastante maquiagem para esconder essa lesão. O pigmento da pele pode ser removido, mas elas precisam ser orientadas do risco de melanoma e, obviamente, glaucoma, que é mais comum nesses pacientes. Vocês veem aqui a extensa quantidade de pigmento, inclusive no pálato. É um paciente que veio de Minas Gerais, já com glaucoma, chegou com baixa de visão, o ultrassom mostrava uma lesão grande intraocular, infelizmente essa imagem se perdeu, a gente indicou a enucleação, eu queria mostrar para vocês a intensa quantidade de pigmento que está na órbita desse paciente, esse é o músculo reto lateral, vocês veem que o músculo preto, cheio de pigmento, esse é a macroscopia do olho removido, e a intraocular, vocês veem o melanoma já ocupando metade do olho e a intensa pigmentação de toda a úvea, inclusive das meninges ao redor do nervo óptico. Essa é uma paciente do nosso ambulatório, aí para o Dr. Paulo Augusto, ela tem um risco maior de glaucoma bilateral, pelo nevus flammeus Sturge-Weber do lado esquerdo, pela melanostose oculodermal no lado direito, é acompanhada por um hemangioma difuso dicoroide do lado esquerdo, e, graças a Deus, ainda não teve nada, nenhum melanoma no lado direito. Então, só para lembrar das associações entre os glaucomas e os tumores benignos, nesse caso foi um hemangioma difuso, ou maligno, o melanoma. Então, menor do que 1, sempre nevus, entre 1 e 3, eu acho que cabe discutir com um especialista em oncologia ocular, porque são vamos dizer assim, a intersecção dos nevus mais gordinhos e dos melanomas pequenos. Então, essas lesões entre 1 e 3 milímetros, você precisa decidir se você precisa acompanhar de perto ou não, e essas regrinhas que foram popularizadas pelo Shields, né, to find small ocular melanoma using helpful hints daily, eram sintomas clínicos, agora foram para multimodal, eles são excelentes com a parte de marketing, mas o que importa é a gente identificar esses fatores de risco, e os super especialistas nessa hora vão discutir se o mais importante é o pigmento laranja, a proximidade do disco ou não, os sintomas ou as características no ultrassom. O que importa é você saber que essas características aumentam o risco da lesão crescer e, dessa maneira, o tumor precisa ser acompanhado mais de perto. O risco de um nevus plano como esse malignizar foi calculado pelo Arun Singh em quase 1 para 9 mil. Mas uma lesão com todos os fatores de risco tem 60% de chance de crescer. Então, vocês entendem a importância desses fatores de risco para acompanhar essas lesões. Aqui, uma lesão com pigmento laranja, hiperautofluorescente, como a lipofucsina, como vocês esperam na retina, presença de pequena quantidade de líquido ao redor da lesão. Então, a gente sabe que é uma lesão que precisa ser acompanhada de perto, porque pode crescer, ela pode ser um melanoma, mas no tamanho ideal ainda não permite o diagnóstico. Mais uma imagem, esse foi do nosso grupo, mostrando a utilidade da autofluorescência e do ACT para acompanhar essas lesões. Quando a gente vai falar de melanoma dicoroide, o mais importante no momento do diagnóstico é ter mais do que 3 milímetros de espessura, acompanhado das características ultrassonográficas. Se você pega uma lesão entre 1 e 3, nossa escola, eu, a Patrícia, a Melina, a gente prefere documentar bem e verificar que a lesão está crescendo para não ter risco de você fazer bracterapia ou enuclear um olho com uma lesão benigna.
Então, aqui algumas fotos, só para refrescar nossa memória, né? A apresentação mais comum dessa lesão é na forma pigmentada, então melanoma pigmentado de coroide. Aqui uma dessas fotos grande angulares, vocês veem na região inferior uma área pigmentada com nódulo central. Às vezes essas lesões já se apresentam maiores, acometendo o eixo visual. Como regra, essas lesões não causam grande descolamento de retina e nem hemorragia vítrea, mas eu acho que essa é a principal área de confusão dos colegas da retina. É muito comum que o colega, a gente recebe muitos casos assim, o colega vê um descolamento de retina, tem dúvidas, tem uma ruptura, e no meio da cirurgia, quando assenta a retina, vê que tem uma lesão pigmentada. Quando isso acontecer, liga para a gente do intraoperatório, às vezes tem que mudar a conduta, se você vai colocar faixa ou não, preencher o olho com óleo de silicone. Às vezes a gente pode até, já que está dentro do olho, pedir para fazer uma pequena biópsia. Então, se isso acontecer no intraoperatório, liguem para a gente, às vezes a conduta muda um pouco. Outras apresentações, e aqui só para lembrar que às vezes a gente percebe sim essa lesão acompanhada de um descolamento de retina, não é o mais comum, mas quando você não acha uma rotura ou tem dúvida, é importante fazer um ultrassom para garantir que não tem uma massa subretiniana. Esse é um caso recente, que nós tratamos com bracterapia, e é a apresentação mais comum desse tipo de lesão. Então, de novo, lesão pigmentada, subretiniana, espessa, com mais do que 3 milímetros de espessura. Os sintomas dependem da localização da lesão e é fundamental um bom ultrassom que permite fechar o diagnóstico. E aqui, em homenagem ao Moisés, os vasos feeder vessels, né, os vasos nutridores, que são um fator de alerta para você investigar. Aqui é clássico, né? Esse eu não ia comer bola. O do Moisés era uma veinha assim que chegava e ele decidiu fazer a agonoscopia, ou claro, você pode fazer um exame de UBM para garantir que intraocular nessa topografia não tenha um tumor. Então, são tumores relativamente raros, talvez 5 por milhão por ano, mais comuns em loiros ou ruivos de pele clara, não tem como fator de risco a exposição ultravioleta. Então, acho que vocês no Rio de Janeiro vão ver um pouco menos de melanoma do que nós aqui, porque a população mais miscigenada, teoricamente, está mais protegida desse tumor, que, claro, vai ser muito mais visto na Escandinávia do que em São Paulo. O quadro depende da localização do tumor e o diagnóstico é basicamente o exame de fundo do olho com um bom ultrassom oftalmológico. Então, o ultrassom permite medir a espessura da lesão, permite ver as características de refletividade interna. Um bom ultrassonografista consegue, inclusive, dizer se tem vascularização interna ou não. Eu brinco quando os pacientes vêm na minha sala, é muito comum que o paciente venha de outros estados, né, por questões populacionais, e ele fala, pô, doutor, mas eu já trouxe um ultrassom aqui. Daí você olha e fala, suspeita de tumor intraocular. É a mesma coisa que eu escreveria, eu não sei fazer ultrassom ocular. E daí eu brinco, falo, imagina uma grávida, você pega o probe ali do ultrassom, encosta na barriga da grávida, é provável que você diga que tem um bebê lá dentro, mas um médico treinado para fazer ultrassom gestacional vai te falar o sexo do bebê, a idade gestacional, se tem alguma alteração morfológica ou não, se tem catarata congênita, quer dizer, o nível de detalhe que você tem de um bom ultrassonografista é fundamental na oncologia ocular. Aqui uma lesão clássica em formato de cogumelo, né? E inclusive aqui um ultrassom feito pela Melina que já sugeria que tinha uma extensão extraocular, né? Um bom ultrassonografista consegue trazer todas as informações para a gente. A ressonância nuclear magnética é um exame maravilhoso e muito pouco útil nesses casos, da mesma maneira que o PET-CT. E a gente fala isso porque primeiro reflexo, né? Fala assim, puxa vida, um câncer no olho, perto do cérebro, meu Deus, será que está indo para o cérebro? E pede o exame de ressonância. Não está errado, né? Mas é muito pouco útil. Talvez a utilidade seja de 2% no momento do diagnóstico. E às vezes esses pacientes também não têm muito espaço de manobra do ponto de vista econômico. Então, fazer exames necessários acabam atrapalhando depois o momento do tratamento. Vocês veem que a imagem linda mostra uma bolinha dentro do olho, mas não serve para diferenciar de outros tumores, nem traz informação muito útil. Os fatores de risco, então, idade, raça, presença de nervo de coroide, alteração do BAP1, que é um gene que é estudado e ainda é relativamente raro, mas cada vez fala-se mais sobre isso, e a melastose oculodermal. A incidência nos Estados Unidos e Europa é igual à da Austrália, então a gente sabe que não tem influência da luz ultravioleta, basicamente é azar. Já chegando no momento final da aula, pediram para falar 40 minutos,
do tratamento, a gente, quando faz o diagnóstico do melanoma de coroide, você tem que pensar no tratamento local e no tratamento sistêmico. Então, o tratamento local tem como objetivo controlar o tumor, diminuir o risco de perda visual e o risco de enucleação, e o tratamento sistêmico tem como objetivo diminuir o risco que a doença se espalhe e que a vida seja ameaçada, né? Então, no momento do diagnóstico, a gente faz um estadiamento, isso varia muito. Você normalmente pode fazer uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, ou pelo menos um raio-x de tórax e um ultrassom do abdômen. E a gente sabe, de novo, que a ressonância nuclear magnética é pouco útil, e o PET-CT, além de caro, é útil em apenas 1% dos casos. É um trabalho do Paul Finger, de Nova York. Então, eu acho que isso é muito útil na mão de um oncologista experiente, mas a gente pedir PET-CT, nesses casos, é inútil. A doença metastática vai para o fígado, por questões imunológicas. 100% dos casos metastáticos tem lesão no fígado no momento da autópsia, e quase 90% dos casos, né, 87% é o órgão alvo, então a gente sempre acompanha o fígado desses pacientes. A biópsia, já terminando, esse é um tema muito importante para os exímios cirurgiões de retina. A biópsia tem como objetivo apenas estabelecer prognóstico. Se você mandar um caso para um especialista em oncologia ocular, eu juro que a Patrícia não está me pagando nada, você mandar o caso para ela, o exame de fundo do olho e o ultrassom permitem um diagnóstico adequado em 95%. Eu acho que 95% é um número muito adequado. Pô, Rubens, mas por que não faz biópsia? Porque a biópsia não dá certo. Então, nas últimas décadas, os oncologistas oculares ficaram bons em acertar o que é melanoma sem biópsia. Isso para outras áreas da medicina é muito curioso. Então, a gente tem que explicar para os oncologistas, para os radioterapeutas, que a gente consegue fazer diagnóstico de melanoma de coroide sem biópsia. A biópsia é cara, prejudica de maneira irreversível a visão, muitas vezes atrapalha o tratamento do melanoma e, na imensa maioria das vezes, traz tão pouca célula que o patologista não consegue fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico prognóstico é feito não por histologia, patologia, mas por análise gênica. Está aqui a Carol Shields e a Julie Bournier, que são duas das maiores especialistas disso no mundo, explicando. Eu, pessoalmente, acho isso muito pouco útil, é mórbido, não tem utilidade clínica nenhuma, mas se você quiser oferecer para o seu paciente, você vai oferecer a biópsia prognóstica e não a biópsia diagnóstica. Esse é um caso meu, que o Arun Singh tratou nos Estados Unidos. Vocês veem que ele consegue entrar com uma agulha, tocar a superfície do tumor, trazer uma pequena quantidade de células, sem risco de descolamento de retina, sem a necessidade de fazer laser. Isso não é todo mundo que faz. Eu só vi o Arun Singh e a Carol conseguindo fazer isso. Eles não fizeram uma vitrectomia, eles entram com uma agulha, oftalmoscopia indireta, tudo invertido, e conseguem fazer isso. Nem todo mundo bate pênalti que nem o Neymar, então cuidado para não colocar os pacientes em risco. Esse é o resultado que vem, fala se o paciente tem um risco grande ou pequeno de ter metástase. Eu não vou me alongar aqui. Quando vocês tiverem pacientes com isso, vale a pena bater um papo com o oncologista ocular para ver as reais vantagens de fazer esse exame. E esse é um caso, olha que legal, Patrícia, 11 de junho desse ano, veio do Uruguai, um médico muito querido, exímio cirurgião de retina, estava na dúvida, uma querida paciente de 80 anos de idade, fez uma biópsia e o patologista, em suma, que é resumindo, trouxe um material tão pequeno que não dá para fazer o diagnóstico a não ser falar que tem algumas células atípicas. Ou seja, foi uma biópsia desnecessária, a paciente gastou $4.000 numa cirurgia com a melhor intenção, mas que não era necessária para fazer o diagnóstico. Ela foi tratada com bracterapia, já está de volta em Montevidéu. O tratamento, então, é basicamente bracterapia ou enucleação. Existe um tratamento experimental, não espiritual, experimental nos Estados Unidos, que é feito com partículas virais que infectam o tumor, são ativadas por um laser, um esquema parecido com o PDT, mas ainda é experimental e não está disponível no Brasil. Enucleação continua, infelizmente, sendo um método necessário em muitos casos, quando a bracterapia não está disponível, e principalmente quando é um olho doloroso ou um olho que já perdeu completamente a visão. Então, apesar de ser terrível tirar o olho das pessoas, ainda é um tratamento muito útil e que tem indicação, apesar dos avanços da tecnologia. A bracterapia é a única chance de controlar o tumor, evitando a retirada do olho. É uma excelente notícia que a bracterapia está disponível no Rio de Janeiro. A Patrícia Correia treinou conosco em São Paulo, faz isso muito bem, com ultrassom intraoperatório. Claro que eu prefiro que vocês mandem todos os casos para mim em São Paulo, mas é um motivo muito grande de orgulho, Patrícia. É um estado
maravilhoso, com excelência acadêmica e rico como o Rio de Janeiro, passar a ter bracterapia graças aos teus esforços. Essas são as placas de braque, viu? Parece um brinco grande de homem ou de mulher, né? Era brinco de mulher, hoje em dia isso não existe mais. A gente monta aí as sementes radioativas, isso é colocada dessa maneira por fora do olho, a gente transilumina o tumor, a foto da esquerda é transiluminando, a gente já abriu a conjuntiva, tirou o músculo da frente, daí a gente vai lá e marca com uma caneta, que é a foto da direita, aqui bonitinho a área marcada, e a gente vai por fora e coloca a placa justaposta ao tumor, por fora do olho. Se o tumor anterior é assim, posterior, claro, a placa fica escondida. Esse é o plano de tratamento. Tem uma equipe grande de físico, radioterapeuta, dosimetrista, estão todos listados aí. E a gente consegue dar 85 graus Grays de radiação no ápice da lesão, que é uma dose que não poderia ser entregue por radioterapia de feixe externo, que já se provou que não é uma maneira adequada de tratar esse tipo de lesão. Então, aqui está o tumor no fundo do olho e a placa colocada dessa maneira, com todas as margens bem cobertas. Pô, Rubens, mas como é que você garante que você colocou a placa lá atrás? Tudo bem, você pintou a margem anterior, então é a importância de fazer ultrassom intraoperatório. Eu levo a Melina, que é uma exímia ultrassonografista ocular. No meio da cirurgia, a gente para tudo e ela fica 10 minutos checando toda a margem. Não infrequente, me manda trocar a placa de lugar 1 ou 2 vezes. Nesse momento, eu ameaço nunca mais chamar ela para operar comigo, mas é importante essa etapa, porque isso garante que o tratamento vai ser adequado. Então, vocês veem que imagem linda. À esquerda, o calombinho é o melanoma e à direita, a sombra é a placa de bracterapia. Vocês conseguem ver que as margens estão cobertas. E aqui, infelizmente, um caso que veio de outro estado, não do Rio de Janeiro nem de São Paulo, onde vocês veem o melanoma, né, com a flecha da esquerda ali, e a área com alteração de fluorescência, mostrando que, infelizmente, a placa estava deslocada para a temporal e não foi tratada de maneira adequada. Então, a importância da realização do ultrassom intraoperatório é um saco, é caro, mas é fundamental para que o tratamento seja realizado de maneira adequada. Pré-tratamento, vocês veem uma lesão central, uma bolinha na área pigmentada. Pós-tratamento, vocês veem que houve um aplanamento. Esse é um caso lindo que eu tratei com a Cecília Cavalcante, da Fundação Altino Ventura de Pernambuco. Esquerda em cima, o tumor antes do tratamento. E vocês veem que lentamente o tumor vai regredindo. Esse é lindo, hein, Patrícia? Esse é bonito, esse dá inveja nos colegas. E gostou? Gostei. Olha lá, 13,95 milímetros para 4,39, o tumor totalmente controlado. E aqui é um gráfico de um paper do Arun, só para a gente entender que realmente a maior parte da resposta acontece nos primeiros 6 meses. Então, a gente, depois da bracterapia, depois de 3 meses, faz um ultrassom. O que não pode acontecer é crescer. Como regra, há uma diminuição pequena da espessura da lesão, e isso nos permite acompanhar o tumor e ter certeza que a doença está bem controlada. Infelizmente, tem efeitos adversos. Vocês veem nesse caso um tumor justapapilar, a gente vê ali um leve borramento da papila, pequenas hemorragias com exudação na mácula. É um paciente que infelizmente não foi tratado com anti-VEGF, porque na época a gente não sabia, a gente esperava a doença aparecer para tratar esses pacientes, e vocês veem aqui fazendo a gente decidiu tratar com uma fotocoagulação, da mesma maneira que a gente faz nos casos de retinopatia diabética. Então, aqui a imagem antes, vocês veem ali exclusão capilar, áreas de isquemia, né, vazamento, que foram muito bem tratadas com laser. O Guilherme Sturznecker, que cuida desses pacientes para mim, e o paciente está bem, infelizmente a visão acometida, a visão ruim, mas o olho mantido, esteticamente perfeito, e o tumor bem controlado. Aqui a foto colorida e a anjo pós a fotocoagulação. O que mudou no último ano? Os grupos agora, a Carol Shields publicou um grupo grande, fazem anti-VEGF intravítreo, desde a bracterapia a cada 4 meses, com o objetivo de diminuir o risco de perda visual, e vocês veem que depois de 4 anos, ali na parte inferior, o grupo tratado tinha uma visão muito melhor do que o grupo controle, e a gente tem recomendado isso, feito isso para os nossos pacientes, injeção a cada 4 meses, nesse caso de Avastin, para tentar diminuir o risco de perda visual. Então, 44 minutos
pontual como um carioca. Espero que tenha sido útil. A gente continua as ordens. Professor Almir, Valéria, eu só posso agradecer, dizer que eu estou surpreso com a tua aula, eu não estou, eu já esperava. Então, você não conseguiu me surpreender. Mas realmente é tão bacana, sabe, ver um cara jovem feito você, né? E imagina o orgulho que seus pais têm de você. Eu tenho 3 filhos, né? Os 2 meninos não fizeram medicina, minha filha está no 2º ano de medicina, e eu torço em silêncio, né, para que ela seja oftalmologista, porque eu acho disparado a melhor especialidade que tem. Mas eu fiquei quase que emocionado de ver você falar, porque você que é um jovem, você fala com a simplicidade dos grandes mestres, entendeu? Então, eu imagino o caminho que você não tem pela frente, só de sucesso, não só pelo seu conhecimento, mas pela pessoa que você é e certamente pelos valores que você recebeu dos seus pais. Então, eu estou maravilhado com a sua aula. Eu não tenho nem pergunta para te fazer, porque uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: no dia a dia do consultório, quando a gente vê um nevus, por exemplo, onde é que a gente deve mandar para a doutora Patrícia correr? Você já respondeu muito bem, documentando muito bem. Então, eu só posso te parabenizar, deixar a palavra aberta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Valéria, você conduz, por favor. Bom, eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta, mas, de qualquer forma, Rubens, o Almir já falou tudo e você consegue, de fato, falar um assunto tão complexo, tão difícil, de uma forma tão, eu diria, quase tranquila, que eu aprendi muito com a sua aula. É lógico que a Patrícia aqui é a nossa referência, mas, de qualquer forma, dicas assim preciosas que você deu para o oftalmologista do dia a dia. Essa história do azul de toloidina, e, enfim, o telefone do oncofone, eu acho fantástico, acho que tem que ser depois repetido aí, porque é de suma importância, enfim. E todos os conceitos que você colocou de coisas do dia a dia que a gente vê e pode ficar um pouquinho mais alerta e que vai fazer toda a diferença no prognóstico do paciente, né? Então, acho que é por aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta específica para você. E, Paty, olha, seu nome que foi tão citado, se você quiser fazer alguma colocação e de qualquer forma, trocar uma bola aí com o Rubens, coloca isso. Patrícia, faz algum comentário aí, por favor. Você por favor. Está sem som, está sem som, Paty. Espera aí. Aula maravilhosa e perfeita. Eu acho o Rubens realmente assim um gênio. O oncofone é o máximo. É o máximo. Realmente assim ele vem a mudar a história de várias pessoas, né? De vários pacientes aí que não têm acesso a um tratamento tão especializado. Então, acho que vale a pena todo mundo aqui no grupo anotar esse telefone. Eu, na verdade, eu até anotei aqui. Aqui tinha o 5527 99232 2277. De qualquer forma, a aula vai estar gravada, mas já tem aí o registro novamente, que foi uma das coisas que eu já deixei aqui anotada. E o pessoal pode seguir também o Instagram da Oncologia Ocular, lá da Escola Paulista, que é o Centro de Oncologia Ocular, que é bem legal, e aí também tem todas essas informações. Olha, o Rubens colocou aí no chat o telefone, ótimo, Rubens, para reforçar aí essa informação, para quem quiser já deixar isso guardado. Paty, troca uma bolinha aí com o Rubens, alguma coisa a mais que você queira acrescentar ou queira que dar de dicas, enfim, vocês dois são os donos da bola agora. Não tem nenhuma pergunta específica, porque realmente é um assunto tão grandioso que eu acho que ninguém está nem se atrevendo. É um assunto difícil. Enquanto a Paty pensa numa pergunta boa, queria agradecer a presença da doutora Edna, de tantos amigos cariocas aqui. Pô, os Novais não vieram, né? Devem estar na praia. Vergonha. Mas está frio aqui. Pois é, aqui também está frio. Mas outros amigos estão todos aqui. Obrigado pela presença, pelos comentários gentis aqui no chat.
Eu sei que é um tema um pouco difícil, de novo, muito infrequente, né? Então, daí a riqueza de você ter o oncofone. Vocês são amigos da Patrícia, não precisa de oncofone, vocês podem mandar direto para ela. Mas para os oftalmologistas que estão no resto do Brasil e não são amigos do professor Almir e não tem esse tipo de acesso, o oncofone facilita porque a pessoa não fica constrangida. Poxa, eu vou mandar uma pergunta ao professor Almir? É constrangedor. E o oncofone permite você fazer isso de uma maneira institucional, sem dever favor para ninguém, sem se expor. Então, claro, para vocês amigos que estão aqui, oftalmologistas de excelência inseridos em grandes centros, é menos útil. Mas a gente pensando no oftalmo que está em Ibitinga, né, o oncofone acaba tendo uma importância muito maior. É isso aí. Paty, por enquanto, só elogios e mais elogios, enfim, absolutamente justificáveis. E, Paty, alguma troca de bola aí que você queira fazer com o Rubens? Alguma coisa nova? A perspectiva aí dos novos projetos de futuro para a oncologia ocular? O que vocês acham aí que pode ser acrescentado de alguma forma? O que é interessante que a gente estava comentando outro dia é o futuro da inteligência artificial para a oncologia ocular, né? De você poder fazer o diagnóstico cada vez mais precoce dos pacientes. Isso é um sonho, né? Quando a gente conseguir fazer uma foto e o aparelho da clínica já sugerir para a gente que tem glaucoma, que tem retinopatia diabética. Acho que isso vai continuar na mão do oftalmologista, não faz sentido nenhum, isso está na esquina, né? Quem não sabe explicar. Mas com essas câmeras modernas e esses algoritmos malucos, se Deus quiser, os tumores vão ser diagnosticados em estágios vão ser diagnosticados muito mais cedo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. Então, a Patrícia tem toda a razão. E ainda vai demorar um pouquinho, mas dizem que o pessoal da retina vai conseguir colocar o CT no celular, né? Se eles conseguirem fazer isso, uma retinografia vai ser fácil, né? Facílimo. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Valéria, professor Almir. É um prazer e uma honra. E como diz meu pai... Muito obrigado. Nós podemos contar com você em outras oportunidades. Pô, sempre um prazer. Seria muito melhor estar aí para agora sair com vocês e ali na Marina e tomar uma cervejinha, mas deixa a pandemia acabar, que você, ou pelo menos amainar, que você vai ser nosso convidado presencial aqui no Rio de Janeiro, certo? Não vai faltar oportunidade, com certeza. Não vai faltar oportunidade. Legal. Com certeza. E o Rubens é a explicação daquela frase que o Almir sempre fala: a fruta não cai longe do pé, né? Então, é por aí. Realmente vale repetir essa frase, porque é o que ele é. E, enfim, só agradecer, gratidão a todos que estão conosco, com o Rubens, com os seus conhecimentos, com a Patrícia, que sempre é nosso apoio e será apoio de todos aí, daqui para frente, com certeza, dos que já não sabiam da existência dessa grande oftalmologista que nós temos em oncologia ocular, enfim. E a gente, tão logo possível, vai divulgar a próxima sessão, dia, palestrante, vamos dar um suspensezinho só para que a surpresa seja maior, tá bom? Para continuar o nível aí do Dr. Rubens Belfort, tá ok? Obrigado, Rubens. Obrigado. Acho que dá para encerrar, obrigado a todos pela audiência, pelo prestígio, e até o mês de outubro, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.